Olá, bem-vindo de volta, você curioso que quer saber o que vai acontecer e o que nos aguarda no futuro sombrio do Millennium de 40.000. E hoje voltamos para Vrax, o próximo capítulo, capítulo 10, o grande avanço. Vocês estão prontos? Então, lembrem-se que o grande comandante, o Lorde Comandante Zuki, que fez o seu quartel-general em outro planeta, em outro sistema solar, e para que a sua nobre face não fosse afetada pela luz das explosões na batalha, e ele ficou num planeta paraíso, jogando golfe, bebendo vinho e fumando charutos, enquanto nós da infantaria estávamos lá se matando, como sempre, a guarda sempre se ferrando nos campos de batalha, e o senhor comandante Zuki num luxo total, quase não mandou nenhuma ordem ou comando para os oficiais de Krieg e definindo, delimitando o que fazer, as porminúcias da batalha, apenas delegando as coisas à sua equipe administrativa. Então, pelo menos, não faltava munição e novos homens para repor as baixas, mas não tinha assim um plano coeso ou uma coisa melhor. Era apenas ataque em todas as direções a todo tempo. Bem, depois desse ataque forçado por 6 anos, sem nenhum sucesso, e a intervenção dos anjos, os Dark Angels, ter sido quase que completamente inútil para a campanha no geral, bem, eles mataram vários traidores, então, ok, eles ajudaram, mas podiam ter feito muito mais e até acabado a guerra por ali. Infelizmente, eles também detonaram as pontes que ligavam ao Porto Estelar e o Porto Estelar. Então, era menos uma via de suprimento e menos um fronte a ser aberto contra as forças traidoras. Porém, quando ele pegou e viu que as explosões, a foto do que aconteceu, ele pensou, e se a gente pudesse botar essas explosões em todos aqueles malditos traidores que recusam a justiça imperial? Então ele deu a ordem, é assim que nós vamos eliminar esses heréticos. Utilizem mais artilharia, muito mais artilharia, e vocês vão atirar em todas as direções, em todos os pontos, em todas as fortificações, por 4 dias contínuos, dia e noite. Olha, obrigado por nos abençoar com a sua genialidade. O Zuki aqui demonstrou mais uma vez por que ele usa o uniforme de oficial e você, guarda, não. Porque ele teve essa ideia genial de simplesmente estourar as defesas do inimigo. Nossa, como a gente não pensou nisso antes. E agora foi começado então a preparação. Foi reforçado as tropas de Bombarde, que agora iriam ter, num total, 70.000 peças de artilharia equipadas e apontadas na direção dos inimigos. Não só as peças de artilharia, mas também peças sobressalentes, porque nos Earthshakers, o canhão padrão ali da Guarda Imperial, ele consegue dar em torno de 1.000 tiros antes que tu tenha que trocar o canhão, o cano no caso do canhão, fora as outras peças que vão quebrando conforme o tempo. Então foi necessário, para calcular os 4 dias de tiro contínuo que ele queria, iriam precisar de pelo menos 2 canos sobressalentes para cada arma. E fora as outras, como as bombardes, que são um morteiro enorme, um obus grandão, que atira uma bala de quase 400 quilos e precisa ser trocada com muito mais frequência. Em torno de 400 tiros é necessário tu trocar o cano da bombarde. Então, somente na parte de reparo e manutenção de armas vai ter que ser criado novos estoques e depósitos ali no Vrax
para repor os canhões conforme eles vão atirando. Mas isso não é trabalho para as finas e delicadas mãos do comandante. Isso é trabalho para o pessoal, seus assessores, que estavam se matando para fazer os cálculos necessários para cumprir a ordem. Então, beleza, foi enviada uma ordem para Krieg para pedir as peças sobressalentes que seriam calculadas. Aliás, eles adicionaram até extra para garantir. E para a questão da munição, se um canhão atirando sem parar gasta muita munição, 70 mil canhões atirando sem parar toda hora, dia e noite, vai gastar, calculando ali, 80 milhões de balas de artilharia. Isso por baixo. Então 80 milhões de balas vão ter que ser produzidas, enviadas, transportadas, armazenadas e levadas à frente de batalha conforme necessário durante 4 dias seguidos. Ninguém estava pronto para isso. Teria que ser feito um aumento nos trilhos ali dos mecânicos com as suas gigantescas locomotivas que levavam a munição para as linhas de frente. Tu teria que preparar mais veículos de transporte. O pessoal da logística teve que trabalhar dia e noite para dar um jeito nisso aqui. Tiveram que reforçar as estradas para levar caminhão e mais caminhão e mais caminhão para poder levar a linha de frente. Tudo isso, claro, enquanto os traidores atiravam com a artilharia deles de volta para dificultar o teu trabalho. Não era uma coisa assim, já é difícil fazer isso naturalmente, imagina sobre fogo e ameaça inimiga. O pessoal de Vrax observou sem poder fazer muita coisa. Eles estão numa guerra defensiva, mas eles notaram que algo estranho estava acontecendo nas linhas inimigas. Mais e mais trens vinham para frente, vários bunkers estavam sendo construídos, eles observavam que depósitos enormes estavam sendo colocados, mas eles não tinham como destruir essas regiões que estavam, logicamente, fora do alcance das suas armas. Tu não vai construir um depósito de artilharia no alcance da arma inimiga. É meio que estúpido, né? Mas então agora, construindo toda a infraestrutura e a logística, levou em torno de 6 a 7 meses para preparar todo o plano maravilhoso do nosso comandante de manter um ataque por 4 dias. Para te ter uma ideia, existem naves que se chama bulk freighters. Seria uma nave de carga enorme. Elas são tão grandes que às vezes vale a pena ela viajar só sub-velocidade da luz. Ela acelera e mantém uma velocidade constante e a tripulação entra numa câmara de criogênese e fica ali congelada por um tempo, igual os Necrons faziam lá atrás. E é tanto recurso que essas coisas levam, que mesmo que a viagem demore para ser feita, quando ela chega lá, faz valer a pena. E é muita coisa. Geralmente em Vrax havia 2 dessas bulk freighters ali em cima em órbita para levar os suprimentos e manter o exército com munição, comida e água por meses. Durante a preparação para esse maciço ataque de artilharia, passou de 2 para 6 dessas naves gigantescas em órbita, levando sem parar, descarregando mais munição e peças sobressalentes e canhões extra e mais equipe de artilharia para repor a primeira, porque acredite ou não, até os homens cansam, você não consegue ficar 3 dias seguidos acordado atirando. Uma hora tu vai ter que dormir, comer, ir no banheiro e essas coisas, que a não ser, é claro, que os mecânicos te deem um upgrade e tu vire um esquitário, um servitor, aí tu não precisa mais dessas coisas aí. Pense nisso. Mas, ok, continuando aqui, por meses foi então preparado para esse dia especial do ataque enorme às linhas inimigas, porque se o comando mandou, o pessoal de Krieg obedece. E os traidores, olha, eu imagino o medo
que eles ficaram nesse momento, vendo armas e mais armas se enfileirando em posições mais elevadas, vendo o pessoal de Krieg não atacando mais tanto. Tinha alguma coisa muito errada. Por 8 anos eram ataques de ondas humanas e era sempre a mesma coisa. Agora, tirando o pequeno duelo de artilharia que ia ali, as linhas estavam quietas. Então tu imagina a ansiedade, a agonia desses traidores. Alguma coisa está para vir, mas tu não sabe o que é. E é aquela calma antes da tempestade. Vai ter alguma coisa muito errada. E os comandantes dos traidores, então, ordenaram tropas rápidas a ficar próximas da linha de frente, tropas com quimeras, com tanques, e as suas tropas de elite, os seus melhores soldados, ficarem próximos também das linhas de frente para se preparar para um ataque enorme com muita infantaria, como tinha acontecido até então. Então eles posicionaram boa parte das suas defesas para segurar essa segunda linha. A segunda linha não pode cair. Se a segunda linha cair, é inevitável a derrota. Então eles apostaram todas as fichas em defender isso aqui. Obviamente, durante a artilharia, os soldados não vão ficar parados numa trincheira esperando a morte chegar. Eles vão correr para bunkers subterrâneos. Os pontos que tinham sido destruídos foram reparados, mais arame farpado foi colocado, minas terrestres foram colocadas. Eles estavam se preparando para um avanço enorme que não vinha. Isso está cheirando mal. E no caso, eles colocaram então todas as armas pesadas que eles tinham acesso, mas eles obviamente mantiveram forças em reserva. E na cidadela, a força principal ali do cardeal onde ele vive, eles decidiram colocar apenas uma equipe minimamente o necessário para manter essa linha de trás, porque o inimigo ia vir da linha externa. Então tu vai mandar a maioria das tuas tropas para os abrigos frontais para preparar para um maciço ataque de infantaria. Traidores, traidores, traidores. Sem a luz do imperador, tu vive na escuridão. Eles não sabiam o que estava vindo para eles. E, para te ter uma ideia, foram separadas 100 milhões de balas de artilharia. Eu não tenho nem noção do que é isso. Tu não consegue quantificar na tua cabeça 1 milhão, é muita coisa assim, em unidades. Tu não consegue botar isso num campo aberto e ver, não, isso aqui é 1 milhão. Tinham 100 milhões. O tamanho dos abrigos, dos transportes necessários para levar tudo isso aí. Vários caminhões quebraram levando essa munição. Várias quimeras de transporte foram convertidas para levar carga, quebraram. Então tu não tem noção o esforço que foi, a quantidade de trabalho que foi preparar isso aí, calcular a posição para levar para a artilharia mais próxima e treinar as equipes de artilharia também, que agora iriam fazer turnos de 2 em 2 horas, atirando e descansando, atirando e descansando. E eles receberam também equipamentos de proteção para o ouvido melhor, no caso duplo, e ainda assim, depois de 2 horas, eles teriam que correr para bunkers com isolamento acústico, apenas para não ficar surdo. A infantaria, incrivelmente, para mudar assim um pouco a fórmula, era a que estaria mais segura durante esse duelo de artilharia, porque a infantaria iria estar em bunkers construídos agora bem subterrâneos, com isolamento acústico, com controle térmico, com ventilação. Então tu ia estar ali descansando na paz, enquanto o pessoal da artilharia estaria destruindo as posições inimigas. E para o pessoal de Krieg, isso aqui é a visão do inferno, porque eles estão destruindo a tua chance de cumprir a tua missão, que é morrer lutando pelo imperador,
para pagar os pecados do teu planeta, que na cabeça deles faz sentido, é a cultura deles, não vou reclamar, tá certo. Então, para eles, isso aqui era um inferno ficar ali quietinho enquanto a batalha iria ocorrer lá em cima. Mas era ordem e não é da natureza de Krieg desobedecer ordens. E qual era o plano? O plano era simples. Eles já haviam avançado e encirculado a segunda linha. Agora era o momento de devastar a segunda linha, atacar novamente em todas as direções e depois avançar, porque os inimigos vão estar sem nenhuma defesa e tu vai poder destruir eles enquanto eles tentam fugir desorganizadamente até o interior. Tu pode estar pensando, esse não foi o mesmo plano da linha externa? Sim. Esse plano não falhou totalmente e teve um contra-ataque que quase destruiu tudo? Sim. E se acontecer? Não. Em Krieg, nós não duvidamos dos nossos superiores. Essa ordem foi dada, a ordem é cumprida. E agora, todos os preparativos prontos, depois de meses e meses e meses de construção e trabalho de logística e infraestrutura, era o momento do grande avanço. E começou a ordem. O pessoal dos bunkers de comando dos traidores recebeu uma comunicação de uma linha avançada de um ataque de artilharia. De repente, outras luzinhas vermelhas começaram a acender, eles atenderam um ataque de artilharia, outro ataque de artilharia. De repente, uma das luzinhas vermelhas apagou sozinha, que não é normal, porque assim, toda vez que tu liga para o bunker de comando para avisar alguma coisa, quem desliga aqui em Vrax é o comandante do bunker de comando. Tu não pode simplesmente desligar do teu lado, isso pode ser punido com a morte. Então, ele não faria isso, quem ligou lá, mas um só pode ter sido um erro. De repente, outra luzinha vermelha apagou antes que pudesse ser atendida. De repente, outra, e outra, e outra. O que estava acontecendo? Eles estão desligando do lado deles? Ou o fio foi cortado? Os fios são subterrâneos, metros e metros embaixo da terra. Muito difícil o fio ter sido cortado, ainda mais em 4 posições diferentes. De repente, todas as luzinhas vermelhas começaram a piscar e apagar, assim como elas começavam a piscar. E a terra começou a tremer e os recados começaram a parar de vir em todas as direções. E era tiro, e mais tiro, e mais tiro. A terra tremia, alguns bunkers foram destruídos só pelo solavanco das coisas que vinha, mas era bala e mais bala sem parar. Por 4 dias seguidos, a artilharia atacou, porque a ordem era simples: tomar todas as linhas. A infantaria por cima agora não fez nada, apenas esperou os tiros acabarem. Dia após dia, a artilharia cantou nas linhas inimigas, destruindo o arame farpado, destruindo as minas terrestres, destruindo as posições avançadas, acabando com as posições de artilharia inimiga, acabando com as rotas terrestres de reforço dos inimigos, acabando com as posições mais bem construídas, porque independente do material que ela é feita, toda resposta para demolição é a quantidade de explosivo que tu bota. Então uma bala de bombarde de 400 quilos caindo diretamente num bunker, não vai sobrar nada do que tem embaixo. Até as tropas de reserva nos bunkers subterrâneos, muitos foram completamente soterrados, algumas rotas de saída ficaram embaixo da terra e eu só imagino o número de traidores que morreu aqui. E eles achavam que a artilharia ia acabar e mandavam mais tropas e sair dos abrigos apenas para receber mais um salvo de artilharia, depois mais um, sem parar. O pessoal de Krieg também, que trocava as balas e a munição
como eu falei antes, de 2 em 2 horas tinham que ser trocados, eles estavam ficando fadigados, máquinas e mais máquinas quebravam, acidentes ficaram mais frequentes, alguém derrubava uma bala de artilharia aqui que explodia e destruía a máquina e matava quem estava do lado, ferimentos, perda de dedos, mãos, a pessoa caía ali de cima da máquina, porque os soldados estavam muitas vezes dormindo de 2 em 2 horas há dias. Era um negócio horrível as condições aqui. Os vasos sanguíneos estouravam nos teus olhos, nas tuas peles. Cara, era um negócio infernal. Uma peça de artilharia só atirando já é uma coisa que causa um certo desconforto. Agora tu imagina 70 mil atirando sem parar por 4 malditos dias. Era um negócio, por isso que a infantaria até ficou nos bunkers subterrâneos, para poder ter o descanso adequado para quando fosse a vez deles. E independente das armas, da tecnologia e da quantidade de munição que tu joga no inimigo, o final, a glória, é sempre da infantaria que vai tomar a posição inimiga. E por dias e dias e dias, aquele tiroteio sem parar. E olha, do outro lado só se via fumaça e crateras sendo formadas. Será que deu certo? E agora, no 4º dia de combate, foi dado o apito e a ordem geral para atacar em todas as direções, como foi feito até então. E houve diferentes tipos de êxito em cada uma das posições. Às vezes, os traidores foram pegos completamente atordoados, sem quase nenhuma defesa ou arma pesada, completamente aniquilados pelas tropas de Krieg que avançaram. Em outras posições, os traidores acabaram ficando longe ou protegidos por bunkers subterrâneos de todas as peças de artilharia, porque, como eu disse, independente da quantidade de tiro que tu mande, vai ter sempre um desgraçado que vai estar protegido e vai sair vivo do outro lado. E por 9 dias o ataque foi repelido por todas as direções. Eles conseguiram até várias zonas seguras, footholds, nas linhas inimigas, utilizando veículos grandes de transporte, os Gorgons aqui, e utilizando vários também suporte de quimeras e Lemon Russ atirando por perto da infantaria, e eles conseguiram então tomar várias regiões, mas não conseguiram quebrar totalmente as linhas defensivas. Por quê? Porque os defensores fizeram o possível para tentar tampar o vazamento das tropas de Krieg. Imagina como se fosse um barco e começou um furo aqui, um furo ali, e tá entrando água por tudo quanto é lado. Então eles começaram a mandar tropas para defender isso aí. E os defensores, eles tinham acesso a uma enorme quantidade de veículos blindados. Muitos deles mais antiquados, mas não deixavam de ser um veículo blindado. Isso tu vai ter que parar e enfrentar o tanque, tu não vai conseguir manter o avanço. Então agora, com as forças rápidas do Cardeal ali sendo enviadas e o máximo de milicianos, eles nem tentaram terminar o treinamento. Tu treinava um pouquinho para entrar na milícia dos traidores e ele já te mandava para a linha de frente. Agora eles mandaram o pessoal que seria verde aqui, as tropas secundárias, o pessoal mais velho, mulheres, crianças, qualquer um que tinha capacidade de segurar uma arma, mas não eram mais as tropas primárias. Estavam misturados, alguns das tropas ainda veteranas do Cardeal, mas muitos civis armados, apenas com treinamento mínimo do mínimo, enviados para o fronte de batalha, para segurar o inimigo. Em alguns locais, isso segurou um pouco melhor do que outros. Em outros eles foram atropelados, em outros eles seguraram. Até porque agora eles não tinham mais bunkers, torres e artilharia de longa distância, eles tinham apenas crateras e destroços para se esconder atrás, e o pessoal de Krieg lutando em campo aberto,
olha, eles são superiores à maioria desses traidores aqui. Claro que os traidores também estavam bem equipados, porque esses aqui eram os que guardavam ali o cardeal, e fora que eles tinham uma ajudinha do pessoal da Alpha Legion, que onde o local parecia que ia ser completamente aniquilado e as tropas traidoras iriam bater em retirada, apareciam super soldados para acabar com a alegria dos nossos heróis. Então os malditos soldados da Alpha Legion seguraram os avanços, até que depois do 10º dia, numa das regiões, um coronel de um regimento novo agora ali colocado, os regimentos novos, no caso, foram conseguidos porque o comandante, quando os Dark Angel vieram, fez um requisito, Zuka, na sua infinita sabedoria, e falou: se 500 Dark Angels, 500 Astarte, 500 malditos super soldados estão vindo, porque existem super soldados do lado inimigo, eu preciso de mais gente. E o comando, no caso, acatou a sua ordem e enviou mais soldados. E esse novo aqui, eles ainda eram meio que inexperientes no campo de batalha. Inexperiente na parte de Krieg é diferente do que tu costuma imaginar, porque eles têm alguns veteranos de campanhas anteriores e o pessoal que treinou em Krieg desde criança para ser um soldado. Então eles, olha, comparado com outras unidades, eles são muito bons, calmos em batalha e confiáveis. E o Coronel Atas, por outro lado, para o pessoal de Krieg, ele era um cara errado, um cara desonroso, uma pessoa excêntrica. Por que o Coronel Atas era isso aí? Porque ele tinha a pior característica que um ser humano pode ter: pensamento independente. Sim, ele pensava sozinho e ele fazia as coisas conforme o que dava na telha. Normalmente, quando alguém faz isso em Krieg, eles mandam ele para os engenheiros, que os engenheiros fazem essas coisas, de atacar à noite, de querer usar táticas, de jogar granada em vez de se matar com uma baioneta no inimigo, coisa ridícula, táticas covardes. Eles têm medo da morte e não querem se sacrificar pelo Deus Imperador, mal falados na sociedade de Krieg. Mas, de algum jeito, ele conseguiu ficar na infantaria e ele rapidamente subiu de rank porque ele não morria e, incrivelmente, olha, ele conseguiu o objetivo sem morrer todo mundo. Não sei porquê, pura coincidência, deve ter sido sorte, mas no caso, o Coronel Atas era taticamente muito competente, mas a sua ética para o pessoal de Krieg era errada. Ele recebeu tantas cartas de reclamação que dizem que ele tinha papel higiênico para a vida inteira, porque ele usava as reclamações de conduta dele como papel higiênico, porque o soldado de Krieg tem uma vontade na vida: sair correndo e se matar levando um inimigo junto com ele, e ele não dava aos seus soldados essa oportunidade. Vergonhoso isso aí, coronel. Mas o coronel, além disso, também fez uns esqueminhas. Ele fez um contrabando de mais ou menos umas 10.000 balas de artilharia. Ele manteve elas em reserva. E agora, no 10º dia de batalha, o número de balas de artilharia estava quase no fim. A maioria dos outros batalhões não conseguiu a penetração. E agora, sem o apoio da artilharia e sob o fogo da artilharia inimiga da linha interna e da cidadela, eles não conseguiram mais avançar. É como se o exército inteiro perdesse o ímpeto. Mas o Coronel Atas tinha um plano. O plano dele foi esperar o momento que o inimigo estivesse mais fraco e lançar um ataque noturno. Ele recebeu a ordem para na manhã do próximo dia atacar um setor inteiro. E ele pegou os batalhões de artilharia que ele já conhecia, pediu para eles ser posicionados na posição deles e deu a eles a ordem de atirar e manter a salva
por tanto tempo. Enquanto isso, ele e os seus soldados foram agachados pela terra de ninguém durante a noite. Uma coisa ridícula, uma tática covarde para o pessoal de Krieg, mas muito inteligente para uma pessoa normal. Então eles foram lentamente sob a proteção da noite e da salva de artilharia que atacava os traidores para evitar que eles manejassem as trincheiras próximos deles, e ficaram aproximadamente 500 metros do inimigo. Quando começou a primeira luz da manhã, a artilharia aumentou a intensidade do ataque nesse setor, e quando a artilharia acabou, os traidores receberam a ordem de voltar para as posições, apenas para se deparar com as forças do Coronel Atas já em cima deles. Eles tomaram sob baioneta, granada e tiro de laser de alta intensidade cada uma das posições avançadas, e os traidores não tiveram tempo de repor. As melhores forças móveis de elite foram para lá e a força dele segurou, com o apoio da artilharia atacando a frente da sua divisão, levando várias armas pesadas para poder destruir os blindados e coisas maiores. Eles foram tomando trincheira após trincheira. Infelizmente, uma dessas divisões muito bem equipada ali de elite do Cardeal, ela também vinha com Ogrins, aquelas unidades que quebraram o contra-ataque lá no início, e agora um desses Ogrins, enfurecidos com vários estimulantes de batalha, derrubou uma figura do pessoal aqui de Krieg, enquanto o outro subiu pelas costas dele e botou uma granada embaixo da máscara de gás improvisada do Ogryn e saiu correndo apenas para a granada explodir, BUM! Levando a cabeça da criatura e boa parte do torso com ela. Mas infelizmente esse soldado de Krieg que ele matou era o Coronel Atas. Então, infelizmente, o nosso pensador livre aqui morreu e vai ser julgado mal pelo imperador, obviamente, mas para os soldados de Krieg, aliviados que o seu coronel se foi, porque agora eles vão poder morrer com muito mais facilidade. Ai, ai, abençoado seja a mente tão pequena que não tem dúvida do seu próprio imperador. Mas graças ao sacrifício do Atas e ao incrível a sua capacidade tática, eles conseguiram dominar e atravessar as linhas inimigas, quebrar o contra-ataque e penetrar atrás de outras formações, obrigando com que toda a linha de frente ou se retirasse ou fosse eliminada. E foi isso que a linha de frente inimiga optou. Eles optaram por se matar. Ué? Sério? Bem, tu tá enfrentando o pessoal de Krieg, então pro pessoal de Krieg é normal, mas eles optaram por ficar em posições impossíveis de se defender. Foram encirculados, às vezes grupos de 3, 4, 5 mil traidores, e eles foram exterminados um a um, cercados sem reforços, sem munição, sem nenhum suprimento, por alguns dias que se procederam na batalha. A 11ª Assault Corps, a linha de tanques e blindados, atravessou pelas brechas e rapidamente encirculou vários grupos de contra-ataque dos inimigos, matando qualquer um que estivesse ali. E essa retaguarda lutou bravamente, isso eu tenho que dizer. Essas forças do Cardeal, acompanhado com alguns membros ali da Alpha Legion, que desapareciam antes de morrer, porque eles não são loucos de ficar morrendo por causa de mortais, mas eles conseguiram fazer o que podiam, mesmo sem as posições defensivas. E esse ataque do grande comandante Zuki, esse enorme avanço, foi o que mais causou baixas nos traidores até aqui. Parabéns, alto comando, pela grande genialidade. Mas, infelizmente, a fortaleza lá no fim seria o próximo. Agora, a artilharia teria que ser reposicionada, novas trincheiras teriam que ser colocadas, depois de limpar os blocos habitacionais
e as formações que ficaram ali bravamente lutando até a morte entre a segunda linha e a linha interna. A primeira linha defensiva lá no fundo, onde estava o cardeal na sua basílica e a sua fortaleza central. Falando em cardeal, ele estava ficando agora sem esperanças e fora da casinha, porque o Lord Arcus, o líder do caos aqui, o comandante da Alpha Legion, estava fazendo a cabeça do cardeal. Cada vez mais ele se afastou do seu ciclo interno de comandantes militares e do Deacon Mamun, que até então tinha sido seu melhor amigo e conselheiro, e ficou nas palavras venenosas do Arcus e aceitou que o império inteiro foi corrompido, que aquele imperador que ele sempre adorou a vida inteira abandonou ele e traiu eles. E agora ele deveria aceitar deuses mais fortes, deuses que o amam, deuses que vão ajudar. E o cardeal agora se corrompeu ao caos, e com o caos vem a loucura, o desespero, e pode garantir muita e muita morte. Os soldados de Krieg viram por cima da fortaleza central, que era guardada apenas por umas poucos soldados, os traidores, uma coisa se formando, meio que algo ruim, algo que quando tu olhava, tu se sentia mal. Era uma sensação estranha, mas tu não sabia explicar exatamente o que. Começou uma tempestade e nuvens escuras começaram a fazer um redemoinho por cima da cidadela. Algo errado estava acontecendo lá, mas para os soldados de Krieg, tudo o que eles podiam fazer eram cavar suas trincheiras e se preparar para o pior. Uma tempestade vai vir do outro lado. E no próximo episódio, meus amigos, vamos falar então dos amigos do Schaefen do outro lado. Tudo de bom, vejo vocês na próxima. E estejam com o Imperador, porque quem cai no caos é um longo processo de sofrimento e loucura. Não faça isso. Fiquem na luz. Tudo de bom.